Bom dia Maringá, bom dia Espírito Santo, bom dia a todos vocês que estão assistindo aqui, acompanhando esse programa nessa semana inteira abençoada. Quero mandar um grande abraço e bom dia também ao professor Wilson Matos, aí dessa casa maravilhosa, Unicesumar, tudo muito organizado. A gente vê os detalhes de tudo que você construiu aqui, né, durante anos. Então a gente vê versículos bíblicos nas portas, a gente recebe o pãozinho, né, de manhã, o café, porque aqui tem uma regra que não pode faltar pão para os funcionários. Então nós recebemos o carinho e o legado, né, que o Wilson Matos construiu aqui nessa casa, neste lugar, que eu tive o privilégio de ser aluna, né, por um tempo, e minha filha estuda aqui também. E todo mundo que a gente convida para vir entrevistar aqui acaba falando que de alguma forma passou um tempo aqui, né? Quero mandar também um grande abraço aí, um bom dia para o Val, nosso diretor-geral aí, né, da área da comunicação, da programação. É maravilhoso poder trabalhar com você, é uma honra, né? Porque eu sou da infância, o Val para mim era o cara das Miss, né? Então toda menina sonhava um dia em subir naquele palco e desfilar. Eu não tinha nem altura. E no corpo até que era magrinha quando era jovem, mas a altura não tinha para aquilo. Mas eu fui acompanhar muitas amigas minhas, né? Então teve uma Miss Paraná que era uma amiga minha, Maiara, né? Então esteve muito próxima aí do Val nesses concursos que teve de beleza. Então falou de evento, falou de produção, o Val é o número 1 aí da nossa cidade, da nossa região, e quiçá, como diz, né, meu pai do mundo. Aqui comigo na bancada está aqui nosso pastor querido, né, Cimei Menegas, seja bem-vindo. Bom dia, Miriam, bom dia a você que está do outro lado da tela também, você que está ouvindo pelo 100.1, você que está no 28.1 e você que está também no 21 na TV a cabo. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus esteja contigo nesse momento. E hoje tem muita coisa boa aqui nesse programa, tá? Nós temos matérias importantes, assuntos relevantes para o seu dia a dia, né? Mas a gente não faz nada sem ter aquela oração maravilhosa da manhã, tá? Então, pastor, por favor, vamos nos conectar com Deus? Miriam, eu quero nesse momento também trazer, e daqui a pouco, se você me autorizar, algumas coisas a respeito de oração, mas depois da nossa oração. Claro, tá aqui. E principalmente espaço. A oração que Jesus Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Você sabia que existe na oração do Pai Nosso elementos, ou mais de 23 elementos, mas basicamente 23 elementos sugeridos nessa oração que fala muito ao nosso coração? Uau! Depois nós vamos ver alguns elementos, não dá tempo de ver todos e explicar todos, mas nós vamos ver alguns elementos. Vamos aprender juntos hoje tá com joia? O pastor. Vamos abaixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos, se possível, e elevar os nossos pensamentos a Deus, conversando com Ele um pouquinho. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nesse momento em que iniciamos, Senhor, essas atividades aqui nessa televisão, ó Pai, nesse rádio. Jesus. Que o Senhor possa, ó Pai, atuando, Senhor, em nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, pela nossa vida hoje, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado o fôlego da vida, tem aberto os nossos olhos e não tem deixado, Senhor, faltar nada para nós. Agradecemos, Senhor, pelo dia e nós entregamos esse dia em Suas mãos. Colocamos ele, Senhor, à Sua disposição para que o Senhor nos use da forma como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, alcançando vidas, alcançando pessoas, falando, Senhor, da salvação, ó Pai, da união, da saúde, da proteção, Senhor, para a família. Nós temos a possibilidade, Senhor, de falar tudo isso para uma pessoa, ó Pai, pela qual nós encontrarmos na rua e que nós pudermos falar desse amor.
Oramos, Senhor, pelos pastores, ó Pai, pelos ministérios. Oramos pelas igrejas, ó Pai, que doravante serão perseguidas, e nós sabemos disso, ó Pai. Nós temos ciência disso, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Protestante, como todas as outras igrejas, ó Pai, entra em um período bastante complicado agora, Pai. Então nós oramos por eles, ó Pai, nós oramos pelos pastores, pelos sacerdotes, ó Pai. Oramos pelo crescimento, Senhor, crescimento espiritual da igreja. Oramos, Senhor, pelo nosso trabalho também, pela provisão que o Senhor tem nos dado dia a dia. Senhor, nós apresentamos os projetos, ó Pai, dessas pessoas que estão orando conosco. Apresentamos, Senhor, os nossos projetos. O Senhor sabe, Senhor, que nós temos necessidades. Senhor, supra as nossas necessidades. Abençoe, Senhor, quem nos dá o pão da vida, o pão de cada dia também, Senhor. Quem nos proporciona esse pão. Oramos pelos empreendedores, pelos patrões, ó Pai. Oramos pelos seus funcionários, pelas suas empresas. Senhor, supra as necessidades, ó Pai. Pedimos também, Senhor, o livramento, Senhor, de tudo quanto há de problema ou possa existir de problemas em nossas vidas. Livra-nos, Senhor, do mal, porque o Senhor é o Deus que nos supre, o Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que nos protege. E nesse momento, Pai, nós pedimos, Senhor, perdoa também, Senhor, as nossas falhas, as nossas culpas, renova, Senhor, as nossas forças, dá mais intimidade contigo, Pai. É a nossa oração hoje, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. E amém. Como é lindo sentir a presença de Deus, sentir que Deus está perto de nós, sentir que nada mais importa nessa vida se não for a presença do Senhor. Sinto o abraço do Espírito Santo essa manhã, sinto o carinho, o amor de Deus te acolhendo, independente da circunstância, independente do seu passado, independente dos caminhos errados que você tomou, ainda há tempo, ainda há amor para você. Ainda há esperança para o seu casamento, ainda há esperança, restauração para a sua vida sentimental. E nessa manhã não tem coisa mais importante que você possa fazer neste momento. Não tem café que você tenha que fazer, não tem roupa que você tenha que vestir, não tem roupa que você tenha que colocar para a máquina de lavar, não tem trabalho que você tenha que ir. Mais importante do que você dizer: bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo na minha casa, na minha vida, na minha família. Ai, como é bom, né? É gostoso, é maravilhoso você poder falar direto com Deus, né? Você se direcionar a Ele, falar com Ele, pedindo para Ele a proteção, pedindo para Ele a graça, pedindo para Ele estar com você, consagrando o seu dia a Ele e consagrando os seus feitos a Ele, pedindo a direção dEle. Quando você pede a direção dEle, Ele te toca. Quando você vai fazer algo que não é agradável a Ele, Ele já te toca lá no íntimo, você já sente aquele comichão aqui dentro, aqui, que você não sabe de onde vem. E o próprio Espírito Santo que vai fazer isso, né, Miriam? É verdade. E eu vou contar um segredo para vocês, de onde surgiu esse bom dia, Espírito Santo, né? Primeiro, eu contei já que foi um livro que eu li e me trouxe muito forte a percepção de quem é o Espírito Santo. E eu transformei isso em um determinado tempo atrás, há um tempo atrás, eu transformei isso em um programa de canal de YouTube, né? Poderia ser um programa de TV, facilmente. Mas transformei ele em um programa de YouTube, né? De canal de YouTube, onde eu diariamente tinha uma mensagem pela manhã, começando com bom dia, Espírito Santo. E aí sempre trazendo uma palavra, né, de edificação, um dia de edificação, um dia de exortação, igual a gente faz aqui. Um dia de amor, um dia de acolhimento, um dia de cura, né? Um dia de libertação.
Então a gente mandava a semana inteira, de segunda a sexta-feira. E quem me ajudava nessa missão foi algo muito forte que Deus falou comigo, que queria unidade na minha família. Então vocês conhecem aqui o meu pai, Ismael Santos. Mas a história familiar nossa é de uma família, não só de um legado jornalístico, né? Que meu pai fez 50 anos de jubileu de ouro, né? Mas de um legado também na área do pastoreio, de salvar, de buscar as almas, né? Então eu tenho tios pastores. Quem conhece aí o Chico Santos, radialista, locutor de esporte, é pastor. O filho dele, o Lucas Santos, tá se tornando pastor também, né? Eu sou missionária. Então eu tenho um outro tio, o Garcia, também é pastor. Tio Eliseu é pastor. Então foi convertendo a família inteira. Então nós temos esse chamado, esse legado. E aí nesse Bom Dia Espírito Santo, pastor Simei, eu queria unir a família. Eu queria unir esses pregadores. Então cada dia um era responsável por levar a mensagem. Legal. Então um dia era o meu pai, Ismael Santos. No outro dia era o meu tio Eliseu, né? E aí eu cobria mais dias, porque eles são muito ocupados, né? Então eles mandavam para mim o programa aí de um dia, de um dia da semana, e eu preenchi o resto. Mas o meu sonho era que cada dia fosse aí de um da família, para a gente ter esse momento de unidade. E foi muito bom. Durou um tempo esse projeto. Eu falo que os projetos que Deus me dá, eles nunca morrem. Eles às vezes estão engavetados, só esperando a oportunidade para surgir. Mas eles seriam um programa muito lindo para a gente estar retornando nesse mesmo propósito de unidade, né? De unir outros pastores, verdade, de unir a família, né? Então é por isso que o meu pai, ele começou aí a trazer o Bom Dia Espírito Santo para o Bom Dia Maringá. Oh, que legal! Que daí veio disso. O pastor Ismael, ele sempre, bom dia Espírito Santo, bom dia meu Deus, bom dia Jesus Cristo. Ele traz uma paz assim quando ele fala isso aí, que ele engloba, né? Ele traz a trindade para perto dele. Ele fala que ele nunca está sozinho aqui, mesmo ele estando só ele aqui nessa bancada, ele nunca está só. Sempre tem a trindade junto com ele. É isso mesmo. E agora a gente vai então para a reflexão, né? Depois da oração, vem a reflexão do nosso missionário do último tempo, Massal. Roda aí. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós temos uma palavra de Deus para essa manhã. Está lá em Provérbio 21:9. Olha que a Bíblia nos ensina. Melhor é morar numa casa com goteira noite inteira na sua cabeça que morar com uma mulher rixosa e iracunda. Coisa pesada, né? É melhor morar com uma goteira dia e noite na sua cabeça do que morar com uma mulher rixosa e iracunda. Puxa vida, casamento tem que saber viver. E essa palavra ensina para a mulher, porque a Bíblia diz em Provérbio 14:1 que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. E a Bíblia ensina muito, né? Para gente que Provérbio 15:1 diz que a palavra branda evita a confusão, mas a palavra dura suscita ira. Quando a mulher é muito brava, nervosa, irritada, ela não tem controle, destrói a casa, destrói o casamento. Porque a mulher é o esteio na casa. A Bíblia diz que a mulher que Deus deu para o homem para ser uma auxiliadora idônea. E muitas vezes quando a mulher não é uma auxiliadora idônea, é uma auxiliadora medônia. Sai palavra pesada da boca dela. Ela só ataca. E eu sempre digo para as mulheres,
É muito fácil você ganhar o seu marido. É só você saber tratar ele bem. Você vira ele de avesso se você for uma mulher sábia. Mas a mulher tola destrói o lar. Provérbio 27 também fala: melhor morar numa casa sem água do que morar com uma mulher rixosa também. Você tem que ser uma mulher mansa, humilde. Você vai ganhar seu marido só através da sua atitude. A Bíblia diz em 1 Pedro 3, se você quer ganhar teu marido, ganha sem palavra. Não é, sem com S, não é com C de cebola, não sei. Sem palavra. Através do seu procedimento, do seu interior tratado, manso e humilde. Você vai virar o seu marido de avesso. Ele vai ser transformado. Essa é a palavra dessa manhã. Para você ser uma mulher sábia, que edifica a casa. Fica em paz, em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, Massal aí, né? Sempre trazendo uma palavra de exortação para as mulheres. Vou desafiar ele a trazer uma para os homens também. Entendeu? Eu já mando um recado lá. Massal, traz uma de exortação para os homens aí, por favor. Mas sempre muito verdade, né? A mulher não ganha o marido pela força da sua voz ou do seu braço, e sim pelo silêncio do seu comportamento. Isso não significa que a mulher não deve confrontar o marido com relação... É confrontar, não é afronta, tá? É diferente. É verdade. Quando ele está nos maus caminhos, quando ele está tomando atitude errada. Tá? Ao contrário, né? Uma mulher que é dura, é firme em determinados momentos, no que ela fala, que são necessários, ela vai trazer ao marido uma consciência, ela vai trazer ao marido um cuidado para, por exemplo, uma possível sociedade, para um possível negócio. E se você quer saber se Deus está falando com você, você não está ouvindo, você é homem, você não está ouvindo Deus falar com você, ouve a sua mulher. Ouve a tua mulher, porque normalmente elas são mais assim, ó, com Deus, né? Elas têm uma ligação. Tanto que o meu marido, quando ele vai fechar alguma coisa importante, quando ele vai receber alguma coisa, ele tá alguma coisa travada, ele manda mensagem pra mim: amor, ora por isso daqui, porque daqui a pouco eu tenho uma reunião, vai ser importante, ora por mim. Então ele sempre manda mensagem nesse sentido, né? E nós devemos sempre tomar decisões, é uma coisa que eu aprendi na marra, depois de conversar com o nosso esposo. Conversa com Deus, conversa com o esposo. E aí você toma atitude em cima da decisão que você teve, né? O que você pensa sobre isso, pastor Cimei? Muitas vezes, todas as vezes que eu tomei uma atitude, eu tomei uma decisão monocraticamente, eu me dei mal. Por quê? Porque assim, eu busquei os meus próprios interesses, as minhas próprias vontades. Uhum. Quando eu pedi a direção de Deus e também o conselho da minha esposa, eu, com raras exceções, no caso da minha esposa pedindo uma orientação dela, eu me dei mal, com raras exceções. Foram raras. Mas assim, quando você fala com Deus e quando você fala com a sua esposa, os caminhos se abrem e os pensamentos, eles afloram. Nós tivemos uma conversa, eu e minha esposa, agora, há uma semana atrás, e nós precisávamos pontuar algumas coisas no nosso relacionamento. Coisas que, assim, muitas vezes o inimigo, pelo que a gente está fazendo, pelo trabalho que a gente faz, ele vai colocando obstáculos, vai colocando coisinhas que vão ficando para trás e às vezes começa a aflorar, e aí vem as discussões, vem as lembranças. Sabe lembrar daquele problema que teve lá atrás, que já está fedendo, que já morreu, já virou um passado, e você começa a aflorar aquilo lá, buscar aquela podridão? Então nós temos que enterrar aquilo lá e acabar de uma vez.
E foi isso que aconteceu. Nós conversamos, tivemos aí uma conversa muito franca, sentamos no chão ali e olhando um para o olho do outro, chorando, nós nos consertamos e pedimos perdão um para o outro. E é isso que o casamento tem que ter. É conversa, é diálogo, e muitas vezes coisas que ficam... Porque nós temos problema também, tá? Temos. Nós temos E eu problemas até ia também. comentar sobre isso, gente. Olha como reflete... o pastor Simei, eu conheci faz pouco tempo. Conheci primeiramente um dia que ele me convidou para ministrar uma palavra na igreja para casais, inclusive, né? Sim. Numa igreja que ele cuida, né, com muito amor e carinho, né, lá em Arizona, né? Depois... O pastor Laércio, que é o pastor lá da igreja. Nós ele estamos que é o lá, pastor? nós estamos lá auxiliando ele como presbíteros, na realidade, e na parte de casais, nós somos responsáveis pelo Ministério Restaurar, que é o Ministério de Casais da Igreja Assembleia de Deus em Arizona. Uau, que legal. E aí a gente vê essa humildade no pastor, né? Porque a maioria, infelizmente, né? Quer passar uma imagem de perfeição no casamento, né? De perfeição na vida. E ele aqui, humildemente, a hora que eu falei, qual que é a sua opinião? Ele falou, olha, eu me sentei ontem com a minha esposa pra gente alinhar umas coisas que não tava certo. Então, isso demonstra humildade muito forte. Tá raro hoje em dia, tá? Hein, pastor? Tá raro. Muitas pessoas vivem de aparência, né? Viver de aparência, ela é um negócio que ela cai por terra, porque a aparência, a pessoa aparenta algo que não acaba vivendo uma mentira, e a mentira, ela escraviza. E uma vez que ela escraviza, você vai sempre tendo que contar outra mentira para encobrir aquela. E você vai sempre fazendo com que o seu casamento ou a sua vida seja uma vida de escravidão, uma vida de... Assim, uma eterna preocupação em não se contradizer. E quando você fala a verdade, você não se contradiz, porque você está realmente falando o que foi, o que aconteceu. Então, se você for perguntado 1000 vezes você vai ter a mesma versão. É isso mesmo. Então, nós estamos precisando muito disso, de verdade. Agora, é assim, tem gente que ilude. Por exemplo, eu apareço muito em televisão, apareço em rádio, apareço na mídia. E o meu aparecer lá é tirando foto, é mostrando os momentos bonitos, muitas vezes. Quando eu vou falar, eu compartilho momentos de sofrimento, eu compartilho momentos de guerras, de lutas na minha casa. Mas são poucas pessoas que prestam atenção nesses detalhes. E aí, tem gente que acha que a gente tem a vida perfeita. Mas quem me acompanha, escuta as minhas pregações, minhas ministrações, quem anda do meu lado sabe que eu mostro minha vida real, entendeu? Ó, essa daqui é minha casa, que tá com um encanamento furado, entendeu? Precisa consertar. Hoje eu e o marido não deu bom hoje, teve uma discussão e agora eu vou ter que ir pro joelho, vou ter que orar, vou ter que pedir pro Espírito Santo mostrar, quebrar aqui esse vaso, porque hoje eu tô orgulhosa. Então eu falo assim, a gente não né? Tem que tomar cuidado com isso. Você não é orgulhoso, você não é mentiroso, você não é, isso é a sua identidade. Mas você pode estar. E o estar é passageiro. O estar deve ser mudado para melhor. Então, às vezes, hoje você está orgulhoso. Hoje você está mentiroso. Então, vamos mudar esse estado, né? Para resgatar a essência da sua identidade, de quem você é, uma pessoa amada, escolhida por Deus, uma mulher, como diz ele ali, né? E hoje você está rixosa, você não é rixosa. Então, cuidado também a atacar a identidade das pessoas, do teu marido, quando você fala, né? Você é irresponsável. Ele não é, ele está tendo atitudes irresponsáveis. É verdade. Isso é muito forte pra mim, mudou muito lá na minha casa. E agora vamos para um pouco de notícia, né? Porque esse programa aqui é um tempero, e aí o pastor vem depois falando sobre esse mistério da oração aí, que nós vamos ser edificadas hoje. Maringá se prepara para uma onda
enorme de frio, com mínima de 6 graus. Quem hoje sentiu que estava mais frio e teve que dar uma reforçada no casaco? Vamos ver essa matéria? Roda aí. De acordo com a previsão do CIMEPAR, a nova onda de frio deve atingir Maringá na próxima semana. A expectativa é que os termômetros registrem mínima de 6 e máxima de apenas 14 em um dos dias mais gelados do período. O resfriamento faz parte da atuação de uma massa de ar polar, que avança sobre o sul do Brasil e também deve provocar temperaturas próximas de 0 grau em cidades da região sul do Paraná. Meteorologistas alertam que as manhãs serão especialmente frias, com sensação térmica ainda menor em alguns momentos. A recomendação é reforçar os cuidados com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, além de atenção redobrada com mudanças bruscas de temperatura. Tava frio lá na sua casa hoje, pastor? Eu tive que deixar o blazer de lado e pegar um casaquinho um pouquinho mais reforçado. Tava bastante frio. Mas é noite boa também pra dormir agarradinho com o marido, com a mulher, de conchinha, né? Pra comer uma pipoca, ligar o aquecedor, né? E amanhã também tem jogo do Brasil, hein? Vai estar frio desse jeito? Amanhã tem jogo do Brasil. Amanhã tem jogo do Brasil. Minha filha já vai perguntar o que vamos fazer. O que vamos fazer? Então a chegada do inverno tá marcada, gente? Você está achando que já chegou? Não. Sabe para quando tá marcada essa chegada da frente fria? Dia 21. Ou seja, começou. Olha aí como que tá aí a previsão de queda de temperatura, ó. 6 graus a mínima, de 6 a 14 Maringá. Eita. A mínima 6, máximo 14 em Maringá, semana que vem. Meu Deus do céu, eu achei que já tava frio, nem começou o frio. Ó, quem não toma banho no inverno, já toma o banho pra semana. Tem gente que não toma banho. É verdade, vamos ser real aqui. É verdade. Já toma banho pra semana, porque senão a sua desculpa da semana que vem vai durar bastante, viu? Misericórdia. Vamos lá. Tem mais uma matéria que eu quero chamar. Ó, a gente anunciou aqui dinossauro invadindo Maringá. Ontem a gente falou da onça e hoje sabe o que foi? Coati. Coati, pastor. Coati chama atenção ao ser flagrado passeando pelo Parque do Ingá em Maringá. Um visitante inusitado chamou a atenção de frequentadores do parque em Maringá. O coati foi flagrado circulando livremente na área de preservação e especialistas aproveitaram a situação para fazer um importante alerta para a população. Vamos ver qual é esse alerta. Roda aí. O animal foi registrado em vídeo, caminhando por diferentes pontos do parque, despertando a curiosidade de visitantes. Segundo especialistas, a presença de coatis no Parque do Ingá é natural, já que a área abriga uma importante reserva de mata nativa, que serve de habitat para diversas espécies da fauna silvestre. Apesar da aparência dócil e da proximidade que às vezes demonstram com as pessoas, os coatis são animais selvagens e não devem ser alimentados nem tocados. Os especialistas alertam que a oferta de alimentos humanos pode causar problemas de saúde aos animais, além de alterar seu comportamento natural e aumentar os riscos de acidentes envolvendo visitantes. Gente, o coati é um bicho bravo, tá? Eu lembro porque eu tenho uma história com coati. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu tava nas cataratas do Iguaçu com a minha família. E lá tem muito coati, tem muito coati solto. E eles procuram ganhar comida dos visitantes. E eu tava com uma sacola de chiclete que meu pai comprou na época por R$5. Porque R$5 naquela época era muito dinheiro. Não é verdade? É. E eu comprava uma sacola de chiclete. Hoje em dia, com R$5 você compra 3 chicletes no máximo. E aí
de chiclete em formato de nave espacial, não esqueço. E aí, sabe o que aconteceu? Levei um carreirão do Quati que correu atrás de mim e queria minha sacola de chiclete. E eu levantava assim, eu pequenininha, você imagina, desse tamanho, com 38 anos, imagina com 5, que tamanho que eu era, né? Você brigou com o Quati por causa do chiclete? Por causa do chiclete. Quem apanhou? O Quati. Não, ele rasgou minha sacola, aí meu pai teve que me pegar no colo, me levantar lá em cima e a gente não sabia o que fazer, porque ele ficava tentando pegar. Então, assim, o alerta é importante porque é a primeira vez que é visto publicamente ali passeando ali ao redor esse Quati. Normalmente a gente vê só os macaquinhos. E aí, se a população começar a alimentar ele, começar a querer passar a mão nele, os outros vão entender que ali também tem comida pra eles, vão querer vir pegar, entendeu? E o Quati não é bonzinho igual macaco, não, tá? Então, pra brigar por comida, eles atacam. Um cachorro atacado por Quati fica todo arrebentado, todo ensanguentado, tá? Eles atacam, eles são vorazes mesmo, e eu já pude ver nessa minha lida nas propriedades rurais, eu trabalho muito em propriedade rural, uma situação de um cachorro atacado por um Quati. Ele ficou totalmente retalhado. Depois tiveram que buscar uma veterinária, no caso, naquele dia, para costurar ele e tiveram que sedar o cachorro, sedar o animal. É terrível. Porque é diferente, o macaco, o que ele faz quando ele quer alguma coisa? Ele vai lá, te rouba e sai correndo, não é assim? Isso. Ele fica assim, ele quer pegar escondido, ele vai e corre. Ele tem medo de você. O Quati, quando ele quer alguma coisa, ele vai e ataca pra roubar, entendeu? Então ele bate, ele morde, ele arranha, ele vai pra cima, ele quer brigar pra pegar. Então é diferente, por isso, e é a primeira vez que a gente tá vendo eles saírem, né, da região ali, né, da mata e começar a andar ali na região da calçada onde tem humanos. Então, fica esse alerta aí para a população de não oferecer comida, não mexer com o Quati. É você que está invadindo o espaço dele. Verdade. Pastor, agora você veio trazer para nós aí, que você falou, que tem um estudo aí sobre oração, né, principalmente sobre o Pai Nosso. Deus revelou alguns códigos aí pra você importante, né? Alguns segredos aí. Conta pra gente aí como é que é isso. Na realidade, isso aí não é revelação, não é segredo. Estudiosos já fizeram esses estudos e a Bíblia, ela traz códigos. Toda parte bíblica, ela tem códigos. E esses códigos, muitas vezes, a gente não decifra simplesmente por ler por ler. Então, por isso que as Sagradas Escrituras falam, você tem que ler e você tem que estudar. Tem algumas religiões que falam que não precisa ser estudado, mas eu, particularmente, concordo que as Escrituras estão certas no momento que elas falam assim, você precisa ler, estudar e se aprofundar, tá? Porque quando você não estuda, você não entende. Como você chegou a ser veterinária? Você não é porque você gostava de animais que você foi e se formou veterinária, que você ia lá e cuidava dos animaizinhos. Não, tem tudo uma técnica, tem tudo um preparo. E essa oração do Pai Nosso, eu trouxe ela hoje, por quê? Porque a oração do Pai Nosso é algo que fala que todos nós, católicos ou cristãos, todos nós cristãos, vamos falar assim, englobando os católicos e os evangélicos, oram essa oração e fazem essa oração quase que diariamente. Então ela tem alguns elementos ali que eu gostaria que você estudasse comigo e verificasse e entendesse um pouquinho comigo. Quando você fala assim, Pai Nosso, o que vem à mente, à sua mente? O que vem à sua mente quando você fala Pai Nosso? Que há um Pai que é comum de todas as pessoas e é uma ligação minha com Isso. Deus. Quando você fala Pai Nosso, o que quer dizer? Que você tem um relacionamento com Ele. Uhum. Então, quando você tem um relacionamento de paternidade, você passa a ser filho dele. E olha que interessante, Jesus Cristo era o único filho
de Deus. E ele, na oração, ele fez com que nós nos englobássemos nisso e tivéssemos essa proximidade. Ele falou assim, olha, eu quero dividir com você o que é o meu Pai. Então, nós passamos a partir desse momento a sermos filhos adotivos de Deus. Nós não somos filhos de Deus, nós somos criação de Deus. Mas por Jesus Cristo, nós passamos a sermos filhos adotivos de Deus. E quando chega assim, ó, que estás no céu, aí ele traz para nós existência, soberania. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que presente em nossas vidas, e ele tem um trono, e o trono dele é o céu. Um outro detalhe, quando você fala assim, ó, santificado seja o teu nome, o que você traz nessa... Qual elemento que você sugere? Qual elemento que é sugerido ali quando você traz essa frase, santificado seja o teu nome? Santidade e honra a Deus, que é o único digno de honra, glória e louvor. Não tem outro a qual nós temos que dar honra. Não tem outro a qual nós precisamos direcionar os nossos pensamentos. Não tem outro capaz de ser um Deus que provê tudo para nós. Aí depois vem, missionária Miriam, venha o teu reino, traz esperança, traz governo. Você já imaginou o governo do céu? Você ser governado por Deus? Isso é fantástico. Quando você fala assim, ó, venha o teu reino, que a sua justiça seja feita aqui na terra, como ela é feita aí no céu. E isso me traz uma reflexão, uma coisa que eu falo muito forte, porque quando Deus me deu Unindo Propósitos, né, e hoje ele era um programa e ele virou hoje uma TV também, TV Unindo Propósitos, ele falou que eu iria comunicar sobre o reino de Deus. E na época eu não tinha entendimento sobre o que era reino. E eu falava assim, Senhor, mas então eu vou morrer e vou colocar essa TV lá no céu? Ué, como é que eu vou comunicar do reino? Né? Porque para mim o reino era só quando a gente fosse para lá, ou quando Jesus voltasse. Mas nessa passagem, lê de novo aí. Venha o teu reino. Vai trazer venha a nós o teu reino. Isso é a esperança de governo de Deus. Exatamente. Quando você deixa Deus governar a sua vida, ali já começou o reino de Deus. Ali já começou o reinado dele sobre nós. O reinado dele é eterno. Exatamente. E é tanto lá quanto aqui. Exatamente. Venha a nós o vosso reino. Aqui nós temos o livre arbítrio de aceitar esse reino ou não. Exatamente. E começa com essa decisão. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Por isso uma oração diária. Né? Venha a nós o vosso reino, ou seja, venha a nós o seu governo. E comunicar sobre o reino de Deus hoje é comunicar sobre o que ele está fazendo no tempo de hoje, aqui na terra, neste momento. Ele ainda faz milagres, ele ainda faz cura, prodígios, curas. Ainda ele faz promessa, ainda ele está falando com o povo. Pode continuar. E aí você falou a próxima frase da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Quando nós falamos seja feita a tua vontade, o que nós trazemos afloramos ali? A nossa obediência, a nossa submissão a Deus. A missão dele, para mim, é muito mais importante do que a minha própria missão. Quando eu falo assim, olha, seja feita a tua vontade, eu abro mão do meu desejo, do meu querer, do meu prazer, muitas vezes, para que Deus haja na minha vida. E esse é o meu maior prazer, em deixar Deus agir na minha vida. Você quer ver uma outra coisa interessante? Quando você fala assim, ó, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu,
o que você traz de novo nisso? A realidade humana. Você não imaginou o modelo celestial implantado aqui na Terra, com justiça, com governabilidade justa, trazendo para a população, trazendo para o povo tudo que é de melhor que possa existir? Isso faz assim algo de maravilhoso. Nós podemos entender que um dia nós teremos uma justiça justa. Uhum. Um dia nós teremos o verdadeiro significado da palavra justiça, e não uma justiça que muitas vezes é cega para alguns em detrimento de outros. Então, faz com que as pessoas que são injustas não sejam vistas, mas as pessoas justas pagam um preço alto por qualquer coisa que possam falar ou agir, né? Então, essa realidade humana, esse modelo celestial é fantástico quando nós colocamos assim na Terra como no céu. Agora, tem um outro detalhe também. Quando você fala assim, o pão nosso de cada dia. Tem muita gente que está interessado no pão de hoje, de amanhã, depois de amanhã, do outro dia. Isso não é assim... A cada dia sua. Não tem problema você ter uma vontade de prosperar. Não é por isso. Mas quando nós falamos o pão nosso de cada dia, nós pedimos a provisão de Deus e nós nos colocamos como dependentes dele, total, absoluto. Que nós falamos, olha Deus, no meu caso hoje, nós estamos comentando aqui, eu estou há 2 meses, basicamente, quando entrou essa onda um pouquinho mais fria, o meu serviço cai bastante. E eu estou 2 meses já sem produzir. Aqui eu não sou contratado, eu não ganho do programa, eu faço por amor, faço porque gosto, faço com carinho, faço pela Miriam, faço pelo pastor, faço pela pastora Rita, né? Então nós estamos aqui por amor realmente. Mas a minha preocupação é assim, Deus vai prover. A cada dia Ele vai prover. Então eu oro, Pai, o Senhor sabe das minhas dependências, das minhas pendências, dos meus boletos, dos meus problemas. Então, Pai, o Senhor providencia para mim. Eu estou aqui para fazer a obra, então providencia para mim. Uhum. E aí Ele providencia. Exatamente. Você quer que eu pare ou quer que eu continue? Eu acho que nós vamos ter que fazer uma série, né? Mas falando sobre isso, uma coisa que eu falo muito que o meu ministério é mais com as mulheres, é que no tempo de deserto não há sobra para o dia seguinte. É o dinheiro necessário para cada dia. Então não sofra com o tanto de conta que você tem que pagar no dia seguinte. Porque eu trabalho com gente que está no deserto. Eu trabalho com viúvas, eu trabalho com divorciadas, né? Atendendo. Então, como que eu trabalho com elas, né? Na parte de mentoria, né? Na parte de como missionária discipulado, né? Então, nas mentorias a gente trata a parte de desenvolvimento empresarial, de negócio, de como ela vai ganhar dinheiro e outras coisas. E é uma coisa que eu falo muito certa e que eu vivi. No tempo de deserto, o maná é diário, entendeu? Então, não pense em guardar para amanhã, não pense em sofra com antecedência sobre o que está faltando, vai faltar para o dia seguinte, porque não é tempo de enchimento de transbordo de celeiro, é tempo de ali começar a encher o celeiro, né? Sim. E ali o necessário para o seu consumo ali do dia. Mas depois há um tempo da terra prometida, há um tempo da abundância. Então entenda a estação que você está. E não fique se comparando, mas o irmão está numa estação diferente, né? Ele já passou pelo deserto que você passou. Pode ter certeza se você conversar com ele, né? Se a gente conversar aqui hoje, né?
Hoje a gente vê o Wilson Matos, um homem que construiu um legado tão forte, mas pergunta se ele começou tudo isso daqui já pronto. Não. Ele teve seu tempo de professor, Sim. entendeu? Ele teve seu tempo lá de dar aula em escola pública, né? E às vezes é esse o seu tempo hoje. E o que eu tô trazendo para você hoje aqui é uma esperança de que hoje você tá dando... Ainda há tempo de você montar um grande negócio, ter um grande legado para sua família. Ainda há tempo de você se tornar um grande empresário, inclusive. A estação que você está neste momento não determina os fins dos seus dias. Não determina o momento. Entendeu? O futuro. Então, é isso. E pastor, muito forte essa sua reflexão. E o interessante também de como você está falando, quando você fala do hoje, se você quiser colocar aqui, Lucas, quando você fala do hoje, você vê a confiança, né? Você vê que a pessoa, na própria oração, dai-nos hoje, você continua, né? Você tem confiança. Agora, tem uma passagem dessa oração do Pai Nosso que é muito mais forte do que tudo que já foi falado até agora. É a parte do perdão. E eu gostaria de comunicar a você agora e falar para você agora que a oração do Pai Nosso, ela pode tanto ser muito benéfica para você, quanto também ela trazer muito problema para você. Mas como assim? Existe isso? Existe. Por exemplo, quando você fala assim, perdoa as nossas dívidas, você está pedindo uma bênção para Deus. Você está pedindo que Deus te abençoe, que Deus te perdoe, assim como Ele já fez, através da misericórdia divina, através da cruz, através de Cristo, através do envio do Espírito Santo para você. Ele faz isso, e Ele tem feito. Mas assim, também, quando você fala, assim como nós perdoamos os nossos devedores, entenda bem, como é que você tem perdoado o seu irmão, como é que você tem perdoado aquela pessoa que de repente te ofendeu, como é que você tem perdoado aquela pessoa que de repente te traiu. Você tem perdoado porque você fez tudo isso com Cristo. Eu fiz tudo isso com Cristo. Eu traí Ele, eu desrespeitei Ele, eu não fui uma pessoa certa com Ele, não fui honesto com Ele. De uma forma geral, nós estávamos ali fazendo tudo quanto aqueles homens cuspiram na cara dele, bateram em Jesus, crucificaram Ele, debocharam dele. Eu fiz tudo isso. E Ele falou na cruz, o que Ele falou? Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Então, quando eu trago aqui, perdoa as nossas dívidas, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo, você está dando legalidade a Deus para fazer da mesma forma que você faz com os seus devedores. É interessante, Miriam. Muito forte. É muito forte isso. Aí depois, passado aí, mas não nos deixes cair em tentação. Ele está pedindo aqui proteção, livra-nos do mal. Ele está pedindo livramento mesmo, né? Aí depois vem a frase, teu é o reino de Deus é eterno. Né? E nós temos que entender que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo amanhã. Eu quero trazer aqui um versículo. Tiago 5:20 diz assim, quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vou pegar uma outra versão aqui, a Almeida, né? Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte e a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. E muitas vezes, o salvar um pecador do pecado é você dar a oportunidade dele se arrepender de algo que ele fez contra você. Você sabe que aquele irmão pecou contra você. Em vez de você sair falando para todo mundo,
contando para todo mundo o que ele fez contra você, né? Trazendo contenda, intriga, nanana, você tem que chamar ele e falar: você fez isso, 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 e eu preciso te perdoar. E aí, se ele quiser pedir perdão, amém, né? Dá oportunidade para ele se arrepender. E quando ele se arrepende, pede perdão e você o perdoa, uma multidão de pecados é perdoado. E qual que é essa multidão de pecados? Os dele e os seus. Se você não perdoa o teu irmão, assim o Pai não te perdoará. Tem outro versículo que fala sobre isso. Sim, também. Da mesma medida que você medir ali, aí, entendeu? Tipo, você não perdoa o seu irmão, eu também não vou te perdoar. É mais ou menos assim que Jesus trabalha. Quando você perdoa o teu irmão, uma multidão dos seus pecados são perdoados. Então não pode, por isso que a pessoa que não perdoa, que não libera perdão, ela carrega um peso. Mas ela não carrega o peso da pessoa, ela carrega o próprio peso. Porque pela medidas que você mede, você também é medido. Entendeu? Então, se você não é perdoador, né, por que o Senhor vai ser perdoador com você? O perdão não faz bem para quem você libera o perdão. O perdão faz bem para você que libera o perdão. O interessante é que a culpa, por exemplo, nós tivemos um pastor amigo nosso, pastor Marcos Constantino, que teve um problema muito sério com a filha foi assassinada, e ele foi na cela dessa pessoa que fez esse ato terrível, e ele falou: olha, eu libero o perdão para você, eu perdoo você do que você fez, mesmo sem a pessoa se arrepender, ou mesmo sem a pessoa pedir perdão. O perdão não faz bem para quem você liberou o perdão. O perdão faz bem para você. O perdão, ele te livra da escravidão de dormir com essa pessoa no seu pensamento todos os dias, quando você não perdoou. É como você tivesse ali, dentro ali do seu lar, aquela pessoa dioturnamente com você, porque você não perdoou. Exatamente. Mas nós temos aí mais 7 minutos só de programa, Miriam. Deixa eu só finalizar aqui. O apoio cultural. Vamos chamar o apoio cultural. E diz o restante aqui: o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então vai ser ali reino eterno, autoridade eterna e adoração eterna. Uau. Então essa é a palavra aqui do Pai Nosso. Algo assim bem sucinto do Pai Nosso, tá bom? Maravilha. E vamos para o nosso apoio cultural, então? Quando a gente escolhe olhar para frente, tudo muda. Muda a velocidade, muda o ritmo, muda o jeito de andar pela cidade. Porque respeito chama respeito. E isso inspira todo mundo, com proteção pra gente e pra quem divide o mesmo caminho. São gestos simples que, quando todo mundo faz, viram identidade. Juntos transformamos o trânsito de Maringá. Que gentileza no trânsito é coisa nossa. Prefeitura de Maringá, trabalhando por você. Nós estamos aqui na Marçal Joalheiro e você vai ter muitas opções para você dar de presente para quem você ama. Óculos solar da Tommy, você vai encontrar aqui na Marçal Joalheiro. Óculos Empório Armani também de marca, você vai encontrar aqui na Marçal Joalheiro. Óculos da Ray-Ban, você vai encontrar também aqui na Marçal, para você dar para sua namorada, para sua esposa, para o maridão. E você também tem relógio. Você tem relógio da Tecnos feminino aqui na loja da Marçal, coisa linda, com preço especial. Relógio da Seiko masculino, modelo top também para você dar para o maridão. Relógio da Mike Corsi também você vai ter aqui. E tem várias promoções aqui para você vir aqui, que você vai encontrar com os melhores preços aqui de Maringá. E olha que peça de gargantilha linda de ouro, modelo portuguesa. E nós estamos com promoção em ouro, em todas as mercadorias em ouro 18. Nós temos também aqui óculos solar, óculos também de grau da Carolina Herrera, muito top mesmo. Aqui tem para todo mundo. Se você quer realmente dar um presentão, você vai encontrar aqui na Marçal Joalheiro, aqui na Rua Santos Dumont, 2507. Você vai ter
presente mesmo com preços especiais em joia, relógios e óculos. Massal Joalheiro, venha e confira. Massal Joalheiro. Comprar no Moli Center é bom demais. Tem preço baixo, variedade e tem muito mais. Moli Center. Moli Center Supermercados, no Shopping Cidade em Maringá. Faça parte do Moli Clube. Acesse o site molicenter.com.br. Cadastre-se e desfrute dos descontos especiais. Venha fazer suas compras aqui. Moli Center. Bom e barato, do jeito que você gosta. Neste inverno, viva momentos que aquecem o coração. Existe um lugar onde o frio combina com abraço apertado, café quentinho e o encanto da natureza. Na Estância Estrela e Andes, você pode acordar ao lado de quem ama, abrir a janela do chalé e contemplar o nascer do sol em meio à natureza, ouvindo o canto dos pássaros e sentindo toda a paz de um lugar especial. Seja para casais apaixonados, namorados, famílias ou para quem deseja descansar e viver momentos inesquecíveis neste inverno. Chalés aconchegantes, natureza e tranquilidade. Experiências únicas para aquecer o coração. Viva essa experiência. Estância Estrela e Andes. O seu refúgio perfeito neste inverno. Gente, e enquanto a gente está aqui, né, o programa ao vivo, e eu recebo uma notícia que eu preciso falar aqui no programa, não é uma notícia boa, mas é uma nota de falecimento do advogado, do escritor Juarez Firmino de Oliveira, também contador, um grande amigo do meu pai, Ismael Santos, um grande amigo da nossa família, né? E mais do que todos os serviços prestados, e é com muito pesar que a gente comunica o falecimento dele, porque o Juarez foi um homem que venceu muitas lutas, muitas guerras. Ele teve um câncer, ele tratou esse câncer, ele foi curado desse câncer, mas estava se recuperando agora, né, voltando à imunidade, porque as sessões de quimioterapia acabam, né, com a imunidade, e ele pegou aquela gripe influenza. E de segunda-feira para cá, eu não sabia, eu não tinha tido conhecimento. Ele estava numa luta, né, entre a vida, pela vida, internado, entubado, e quando foi no dia, pelo visto de ontem, ele veio a óbito. Então, para os amigos aí e família, né, fica o nosso abraço, o nosso carinho, a presença do Espírito Santo, o consolo. E o velório vai ser na capela funerária do Prever Central, na sala de homenagem nobre, hoje, das 8 da manhã até as 3h20 da tarde, onde será feito o sepultamento. Vai ter uma cerimônia de despedida às 3h30. Então, todos estão convidados para estar ali na capela do Prever para essa cerimônia de despedida, para dar consolo para a família. E meus pais devem estar com o coração aflito. Nós encerramos o programa de hoje, mas hoje a gente falou muito sobre reino, né? Hoje a gente falou muito sobre Pai Nosso. Então, nosso coração se alegra porque nós sabemos que Ele está com o Senhor. E a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, né? Hoje nós vamos encerrar o programa um pouquinho mais triste, sem aquele tchau tradicional, mas com uma reflexão. Há tempo para todas as coisas. É isso mesmo. Fiquem com Deus e até amanhã.